Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Nós vamos hoje estudar mais uma parábola contada pelo nosso Senhor. E essa parábola ficou conhecida como a parábola do mordomo, do despenseiro, o administrador infiel. E Jesus conta nessa parábola que um homem muito rico, ele tinha um servo que administrava os seus bens, as suas propriedades. E o problema é que este mordomo, ele era infiel. Então alguém vai chegar a este homem rico e vai dizer: olha, esse moço não é de confiança, ele não está administrando de maneira adequada os seus bens. E então aquele homem rico vai chamar aquele servo para lhe prestar contas e vai dizer a ele: ó, você já não pode mais ser o meu mordomo, você já não pode mais ser o meu servo. Então aquele mordomo sabia que seria dispensado. Então ele começou a pensar: mas e agora, o que vai ser de mim? Cavar não posso, eu não vou trabalhar no campo. Mendigar, eu tenho vergonha. Então ele pensa: já sei. Então ele vai até a casa dos devedores do seu senhor e diz: quanto que você deve para o meu senhor? Eu devo 100. Então paga 50 e está tudo certo. E você, quanto que você deve ao meu senhor? Eu devo 100. Então paga 80 e fica tudo certo. Ele vai aproveitar aquele tempo, pois ele sabia que em pouco tempo ele seria dispensado. Então naquele tempo ele vai até a casa dos devedores e ele vai negociar, ele vai granjear. A sua intenção, e eu vou mostrar isso para você já, era justamente fazer amigos, para que ao ser dispensado ele tivesse lugar para ficar. E Jesus conta essa parábola, e apesar dele ser astuto, apesar deste mordomo infiel ser desonesto, Jesus está querendo mostrar aos seus discípulos que ele foi prudente, porque sabendo que não tinha para onde ficar, ele vai usar o tempo, ele vai negociar e ele vai então encontrar um lugar para ficar. E ele diz então que os filhos deste mundo, das trevas, muitas vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha que coisa interessante, porque ele saiu para negociar, ele pegou recursos, ele usou o tempo, enquanto muitas vezes aqueles que administram aquilo que o Senhor dá, eles não administram de maneira adequada, eles não aproveitam o tempo. E Jesus tem uma lição importante para nos ensinar, e eu quero tentar te fazer entender isso, amém? Lucas capítulo 16, versículo de número 1, nós vamos ler até o 13, deixa essa página marcada por favor. Lucas capítulo 16, versículo 1, diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E o que é um mordomo? Aquele que é encarregado de administrar os bens de uma outra pessoa, e a sua função é apenas administrar os bens de uma pessoa. Ele não tem direito legal de utilizar aquele recurso da maneira como ele quer. A sua tarefa é promover benefícios com aqueles recursos ao dono dele. Ele é apenas um administrador, ok? Aí veja: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, desperdiçar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe:
que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Então perceba, agora ele vai pensar, mas olha, no campo eu não vou trabalhar, mendigar eu também tenho vergonha, eu preciso fazer alguma coisa para que alguém me receba em sua casa. Aí ele, versículo de número 5, diz assim: e chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse ele: toma tua conta e, assentando-te já, escreve 50. Versículo 7. E depois disse a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. Então, aquele mordomo infiel, querendo encontrar um lugar para ficar, com a intenção de fazer amigos, ele se apresenta como alguém que está ali para negociar uma dívida, e ele está oferecendo benefícios aos devedores. Olha, você deve 80, você deve 100, paga 50, está tudo certo. E você? Eu devo 100, então você paga 50, está tudo certo. Aí, versículo de número 8, presta atenção nisso aqui. E louvou aquele senhor o injusto mordomo. Então o homem rico, ele elogia, porque louvor quer dizer elogio, aquele mordomo, porque ele observa que, ciente de que dali um tempo ele seria despedido, ele então sai para negociar, ele vai aproveitar aquele tempo para fazer alguma coisa, para que ele encontrasse um lugar para ficar. Então ele vai pegar o recurso, ele vai pegar o tempo, e ele vai fazer amigos, ele vai granjear amigos. Verso 8: e louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha que coisa triste. Você sabe que o homem sem Deus, ele não desperdiça oportunidade de lucrar, ele vive em prol daquilo que ele pode conquistar. Então Jesus está dizendo: olha, os filhos do mundo, os filhos das trevas, de certo modo, eles acabam sendo mais prudentes do que os filhos de Deus. Aí, versículo de número 9: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Agora, verso 10: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiarás as verdadeiras? E se o alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Aí, versículo 13, ele conclui dizendo: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, não podeis se dedicar a Deus e as riquezas. Curva a sua cabeça, feche os olhos por mais um instante. Pai, mais uma vez a tua palavra vai ser pregada, vai ser ministrada, e nessa oração eu peço que o Senhor supra todas as minhas imperfeições físicas, as minhas carências intelectuais, que o teu Espírito Santo
nos dê entendimento, luz da mente, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através dessa parábola, deste estudo. Que o Senhor receba a glória para si e seja exaltado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Irmãos, antes de nós entrarmos no texto e extrairmos dessa parábola as principais lições, eu queria fazer duas observações importantes, para que possamos entender o que Jesus está querendo ensinar. E a primeira delas é que Jesus conta essa parábola logo após ter concluído aquela tríade, aquelas 3 parábolas que ele conta em sequência, no capítulo 15. Ele conta a parábola da ovelha que se perdeu, ele conta a parábola da moeda perdida, e então ele conta a parábola do filho esbanjador, onde ele mostra que um filho chega ao pai dizendo que queria a sua parte na herança, e o pai estando vivo, o filho não tinha o direito, porque você sabe que a herança é dada após a morte do pai. E Jesus conta que aquele filho pega os bens, a sua parte na herança, ele vai para uma terra longínqua, e ele vai desperdiçar tudo, vivendo uma vida devassa, vivendo dissolutamente, gastando os seus bens, os seus recursos, de maneira inadequada. E aí vem a fome, ele começa a padecer necessidades, e então ele pensa: puxa, eu aqui, nesse deserto, nessa fome, nessa miséria, meu pai, tem muitos trabalhadores onde há fartura de pão, e ele diz: vou me levantar, vou para a casa do pai. O pai o recebe de braços abertos, e você conhece a história. Mas perceba, essa parábola é contada por Jesus para uma multidão. Os fariseus que ali estavam descontentes com a relação de Jesus com os publicanos, e os discípulos também ouviram. Então ele conclui a parábola apresentando alguém que desperdiçou o que havia recebido, que utilizou um recurso de maneira inadequada, e que consequentemente viveu uma miséria por conta disso. Mas quando nós olhamos para esta segunda observação que eu quero fazer, o capítulo 16, versículo de número 1, diz assim: e dizia também aos seus discípulos. Ou seja, a parábola do mordomo infiel, Jesus não conta para a multidão, Jesus não conta para os religiosos, Jesus conta para os discípulos. Por quê? Porque aqueles 12 homens escolhidos por Jesus foram justamente preparados. Jesus diz em João 15,16: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, vos nomeei para enviá-los, a fim de que vocês deem frutos. Jesus compartilhou com aqueles 12 mistérios do reino de Deus, deu a eles autoridade sobre os espíritos imundos, e você sabe que Judas traiu, mas os outros 11, eles receberam de Jesus a ordem para ficarem em Jerusalém, para do alto serem revestidos de poder, porque a missão de expandir o reino, de dar continuidade àquela obra que Jesus iniciou, era deles. Eram eles que iriam administrar os tesouros que Deus compartilhou com eles. Eram eles os responsáveis pela expansão da igreja cristã no primeiro século. Então, a parábola do mordomo infiel
é contada para aqueles homens que receberam de Jesus a missão de expandir o reino. Essa parábola, ela é compartilhada com os discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que têm Jesus como mestre, aqueles que foram escolhidos por Ele, aqueles que receberam de Jesus a missão de levar a mensagem adiante. Todo mundo entendeu até aqui? Agora pare e pensa comigo. Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, eles foram homens importantes, foram uma importante influência na igreja do primeiro século, mas todos eles já morreram, todos eles cumpriram a sua missão, todos eles agiram conforme o mandado do Senhor. Agora, a igreja continuou, sim ou não? Sim, nós estamos aqui. O reino de Deus continua em expansão, sim ou não? Então, quem são os discípulos no tempo presente? Eu e você. E a ideia de Jesus, ao mostrar aos discípulos que havia um homem muito rico, e este homem muito rico tinha alguém que administrava os seus bens, mas este alguém administrou de maneira errada, foi negligente, foi desonesto, e quando chegou o momento de prestar contas, ele então perdeu os privilégios que ele tinha. E deixa eu dizer uma coisa importante para você, irmãos. Nós somos os dispenseiros do reino de Deus. Nós somos os mordomos do reino de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, Paulo diz que os dispenseiros, eles devem ser fiéis. A missão de trabalhar para o progresso do reino é nossa. A missão de administrar os recursos do reino de Deus é nossa. E assim sendo, eu queria mostrar para você 3 coisas que são de fundamental importância. 3 coisas que Deus nos dá, que nós precisamos saber administrar, a fim de que sejamos achados fiéis no dia da prestação de contas. E a primeira delas, este primeiro tesouro que Deus nos dá para administrarmos em prol do crescimento do reino, é o dinheiro. E qualquer que não sabe administrar o recurso que Deus dá de maneira adequada, é achado infiel. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. Aquele que não sabe administrar o recurso que Deus dá, logo, ele é governado por sua ganância. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. O dinheiro é uma bênção de Deus, mas quando ele cai nas mãos certas. Por isso que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele faz por muitas vezes alertas acerca dos perigos da sedução das riquezas. Em Mateus 6,19 ele diz: não ajuntem tesouros na terra, porque os tesouros terrenos perdem o seu valor, os tesouros terrenos podem ser roubados, mas ajuntai tesouros aonde? No céu. Aí no verso 21 ele diz: aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso
coração. Aí ele diz: ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Agora o detalhe é que ele chama o dinheiro de Senhor, porque assim como Deus exerce governo sobre a vida humana, o dinheiro também faz isso. E olha que coisa interessante, quando Deus resgatou os descendentes de Abraão da miséria do Egito, e os conduziu nos desertos, em direção à terra que ele havia prometido, Deus sustentou o seu povo com o pão do céu. Deus saciou a sede deles, tirando água de um seixal, de uma rocha. Deus o tempo todo demonstrou a sua bondade e o seu cuidado, com o fim de ensiná-los a depender dele. E Deus sabia que quando eles chegassem na terra que ele havia prometido, eles iriam plantar e colher, eles iriam experimentar a fartura, eles iriam experimentar o progresso. Então Deus vai fazer um alerta, e eu quero ler com você em Deuteronômio capítulo de número 8, livro de Deuteronômio capítulo 8, você há de concordar comigo, que uma pessoa quando está em aperto, quando a despensa está vazia, os boletos estão chegando, falta recursos, uma crise econômica, a pessoa em determinada situação, ela é empurrada para perto do Deus da provisão, porque ela sabe que Ele é o dono do ouro e da prata, ela sabe que Ele é o Deus provedor. O problema é que na maioria dos casos, quando Deus age, abençoando, abrindo portas, prosperando o endividado, ele começa então a experimentar o progresso, o resultado da sua fé, então ele começa a fazer um caminho inverso, e ao invés de buscar a Deus, ele começa a se esquecer do Altíssimo, ele começa a deixar as coisas de Deus de lado. Então Deus vai fazer um alerta aos israelitas exatamente por isso. Acompanhem comigo, Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 11, diz assim: guarda-te, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem, olha o progresso, se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, olha o alerta, verso 14, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões, de secura, e que não havia água, e tirou a água para ti da rocha do seixal, que no deserto te sustentou com um maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para no teu fim te fazer bens, e não digas no teu coração, a minha força e a força do meu braço, a fortaleza do meu braço me adquiriria esse poder. Antes se lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Qual é o alerta que Deus faz? Cuidado, porque vocês estão indo para uma terra próspera, vocês vão plantar e colher, vai crescer em ovelhas, vai crescer em gado, vai ter acúmulo de ouro, vai ter acúmulo de prata. Guarda o coração de vocês, para que vocês não sejam tentados a dizer, eu consegui por causa do meu trabalho, por causa da minha força, da minha inteligência, dos meus esforços, e o coração de vocês se apartem do Senhor.
E aqui que está, irmãos, o perigo das riquezas. E o correto é que o homem use a administração dos seus recursos para cooperar com o progresso do reino de Deus. Então perceba, tudo que nós temos foi Deus que deu, sim ou não? Então a questão é, como é que você administra os seus recursos? Porque esta ambição de possuir, irmãos, esse capitalismo mundano, que não é tirado do coração do crente, o induz a comprar o que não pode, a adquirir o que não tem condição de pagar. E como ele comprou, agora vem os boletos, vem as contas, vem as faturas. E o problema é que isso vai fazer com que tudo que ele ganha seja destinado a tais coisas, e aquilo que ele deveria administrar em prol do reino é negligenciado. Porque, irmãos, convenhamos, nós não recebemos do governo recursos para honrar com os compromissos da igreja. De onde é que vem o recurso? Do povo. Você precisa entender que aquilo que Deus te dá, mas é dele. E ele olha para você e vê você como aquele que administra aquilo que ele coloca nas tuas mãos. Por isso que quando Paulo escreve em 2 Coríntios, eu quero que você vá comigo até o capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, veja o que está escrito comigo, do versículo 5, Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 5, diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. Que bênção que Paulo se refere? A uma coleta que ele faria dos irmãos da igreja de Corinto, para ajudar uma comunidade cristã mais pobre. Agora ele diz que aquilo seria preparado de antemão como bênção, ou seja, aquilo que Deus te deu e que você prepara para trazer para a sua obra, é uma bênção. O ato de ofertar, de contribuir, de entregar dízimos e ofertas, não deve ser visto como avareza. Como assim? Eu dou 100 para daqui a pouco ter 1.000, eu dou 1.000 para daqui a pouco ter 10.000, não, mas o recurso que você traz é uma bênção que você coloca à disposição do reino de Deus, para que o evangelho seja pregado, para que pessoas sejam mantidas, para que famílias sejam amparadas. Todo mundo entendeu isso? Aí a questão é: você administra as suas finanças como Deus quer? Porque quando nós gastamos demais, quando nós não nos atentamos a isso, a primeira coisa que fazemos é sonegar dízimos e ofertas, irmãos. Olha o que Paulo diz aqui no mesmo texto, no versículo de número 10, diz assim: ora, aquele que dá semente é o que semeia. Ele está falando de semente porque ele usa a linguagem da agricultura, mostrando que aquele que planta colhe, mas ele está falando de dinheiro. Observe, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Agora olha o 12, porque a administração desse serviço, que serviço? A coleta. A administração deste serviço, a mordomia desse serviço, não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus.
Ou seja, quando eu coloco as minhas finanças à disposição do reino de Deus, eu não somente expresso a minha fé em gratidão por aquilo que Ele me deu, mas eu também ajudo na necessidade da obra de Deus. E aí, irmão, você tem que entender o seguinte: tem gente que nunca vai pregar, tem gente que não tem habilidade para evangelizar, não tem entendimento para falar do amor de Deus, mas Deus deu para esta pessoa uma capacidade singular para trabalhar. E aí Deus deu para esta pessoa uma generosidade tão grande, e Deus começa então a prosperar tal pessoa. Para quê? Para que ela coopere, administrando o recurso que ela recebe, com o fim de promover a expansão do Evangelho. Tudo que você tem, irmãos, foi Deus que te deu, e cabe a nós administrar, colocando à disposição do reino de Deus aquilo que Ele nos deu. Então, o tesouro que Deus nos dá, para que venhamos a administrar, é o dinheiro. Faça bom uso do seu dinheiro, irmãos. Paga as suas contas, honre os seus compromissos, mas abençoe a obra de Deus, porque a administração disso vai suprir a necessidade do povo de Deus. Todo mundo entender isso aqui? Segundo, tesouro que Deus nos dá para nós administrarmos, e que também Deus exige fidelidade, é o tempo. O tempo. A maioria das pessoas justificam os seus desinteresses nas coisas relacionadas ao reino de Deus, dizendo: não tenho tempo. E quando eu trabalho mais do que devo, estudo mais do que devo, quando eu faço as coisas além daquilo que eu deveria fazer e não dedico o meu tempo para as coisas de Deus, eu revelo através disso que as minhas prioridades são outras. Porque a questão é como nós administramos o nosso tempo. Você já reparou que você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para estudar, que você tem tempo para cuidar da família, que você tem tempo para entretenimento, que você tem tempo para dar comida para os cãezinhos, que você tem tempo para ler todas as mensagens de todas as redes sociais que você tem, mas quando o assunto é estudar a palavra, um dia foi tão cansativo. Você tem tempo para conversar com o patrão, com o irmão, com o amigo, com o cônjuge. Você tem tempo para responder as 500 mensagens que chegam no seu WhatsApp. Mas quando o tempo deve ser dedicado a se falar com Deus, é sempre o mínimo possível. Você já parou para pensar que a maioria das suas justificativas em não comparecer na casa de Deus e não se unir ao corpo de Cristo, a fim de lhe prestar cultos, é falta de tempo? E o tempo é algo que Deus nos dá para administrarmos em prol do crescimento do seu reino. A questão não é falta de tempo, a questão é inversão das prioridades. Porque a maioria do nosso tempo é empregado esforços para alcançar aquilo que Jesus diz que nos dá de graça. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele diz: não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, beber ou vestir. Olha para as aves do céu, é Deus alimenta. Olha para os lírios do campo, é Deus que veste. Vocês não são mais importantes do que eles? Não ande preocupado, andando de um lado para o outro com essas coisas, porque assim vive um homem sem Deus. Aí ele diz no versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No verso 34 ele diz, não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã. Aí o que a gente faz? Ai meu Deus do céu, ai acabou, não sei o que eu faço, só tem um pacote.
Então a gente investe o nosso tempo na incessante busca pelo dinheiro, revelando a Deus que nós não confiamos naquilo que Ele fala. É assim ou não é? E a gente vive agitado, andando de um lado para o outro, preocupado, e Jesus disse: não é isso. Aí eu pergunto a você: como é que você tem administrado o seu tempo, irmão? O dia tem 24 horas. Você já reparou que muitas vezes, no momento em que você poderia estar prestando culto a Deus, você está ocupado com um monte de coisa que não tem valor nenhum? Você já percebeu que no mesmo tempo em que você diz que não dá para ir na igreja, você está fazendo uma outra coisa que às vezes nem produz edificação, isso quando não atrapalha a sua vida? E a justificativa das pessoas é a falta de tempo. Olha o que Paulo escreveu na carta aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Como é que você tem administrado o seu tempo? Você já parou para pensar que se você se organizar um pouco melhor, vai começar a aparecer tempo para que você aproveite mais a sua relação com Deus? Você quer que eu arrume o tempo para você? Eu arrumo. Para de fuçar nas suas redes sociais. Não fique preocupado em ficar vendo status, postagens. Você vai perceber que isso aí já vai sobrar um tempo. Fica preocupado com o jornal hoje, com o jornal amanhã, com o jornal depois da manhã. Desliga um pouco a TV. Você vai perceber que se você administrar melhor o seu tempo, vão começar a aparecer as oportunidades de estar envolvido com as coisas de Deus. Nós precisamos pedir, pelo amor de Deus, irmãos, 3 capítulos por dia. Você vai levar 20 minutos. Ainda tem gente que diz que não dá tempo. Mas pergunta: a mesma pessoa leu todas as mensagens do grupo? A mesma pessoa leu todas as postagens do ídolo famoso? Ela está atenta a todo o noticiário, ela vê tudo. Mas quando o assunto é estudar a Bíblia, estou cansado, mas não está dando tempo. O tempo é um tesouro que Deus nos dá para administrarmos com o fim de produzirmos para que o seu reino venha a se expandir. Quanto mais tempo você se dedica às coisas de Deus, melhor será o seu aproveitamento e melhor será o bem que você fará às pessoas que estão perto de você. Eu pedi para você abrir em Efésios capítulo 5, veja o que está escrito no versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais. O que é o prudente, pastor? É aquela pessoa que evita o mal, ok? Olha o que Paulo está dizendo, sejam prudentes na maneira de caminhar, ande com prudência. Irmãos, a nossa relação com Deus requer renúncias. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim deve negar a sua própria vontade, porque tudo aquilo que consome o nosso tempo, o nosso tesouro está onde o nosso coração está. Então, aquilo que nós queremos para nós é aquilo que vai ocupar a maior parte do nosso tempo. Pastor, meu sonho é ter uma casa própria. Ok, irmão, só que você vai ter que trabalhar demais para ter essa casa própria, para ter essa casa na praia, no campo, aonde você desejar. Você vai ter que trabalhar demais para isso, e nada de errado disso. O problema é que isso vai consumir o seu tempo. E é justamente em busca das nossas realizações pessoais que nós desprezamos o nosso tempo na relação com Deus. Todo mundo entendeu isso aqui? Então Paulo vai escrever aqui,
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Quem é nécios? Aquele que é vagaroso, é lento, mas como sábios, remindo o tempo. E este remindo o tempo é adquirindo oportunidades. Irmãos, quantas coisas boas você não deixou de fazer pelo reino de Deus, porque você não tinha tempo. Irmãos, eu vou fazer uma visita ali, vamos? Não dá, eu tenho que... Olha, vai ter um culto ali, vai ter um evangelismo ali, nós vamos... preciso... O tempo é um tesouro precioso, que Deus nos dá para administrarmos. Então Paulo diz, olha, remindo o tempo, por quantos dias são maus, verso 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E Paulo está querendo mostrar para os Efésios, olha, parem de ser vagarosos, não tenham uma fé de nécios, ao contrário, sejam sábios, usem o tempo, aproveitem as oportunidades para viverem de acordo com a vontade de Deus. Aí Deus olha para mim, e Deus olha para você, e diz, o que é que você está fazendo com o tempo? Como é que você administra o seu tempo, as suas atividades, os seus afazeres? Não, pastor, olha, eu sou assim, pastor, meu horário é das 6 às 2. Mas quando ela percebe que vai ter uma convocação para horas extras, ela não desperdiça a oportunidade. Mas é dia de buscar a Deus no culto. Fazer o quê, né? Aí quando chega domingo é 100%. Então tem que aproveitar, que o final do mês está aí, a fatura vai vir alta, e a vida vai passando, irmãos, e nós somos chamados para produzir. Deus não investiu em nós por um engano, Deus não nos chamou para sermos estéreis, Deus nos chamou para gerarmos fruto. Se nós não sabemos administrar o nosso recurso em prol da expansão do reino, e não sabemos administrar o nosso tempo, então nós estamos sendo infiéis a Deus. Todo mundo entendeu isso aqui? Terceiro tesouro. Eu poderia citar, irmão, muita coisa, mas eu quero centralizar a mensagem nesses 3. Administrar os recursos, administrar o tempo, e terceiro, administrar o dom que Deus dá. Meu irmão, o dom é um presente de Deus. Deus não dá a ninguém um dom para benefício próprio. Quando Deus dá a alguém um talento, uma habilidade, Deus quer que este talento seja administrado a fim de que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, Paulo escreveu que ele dá o dom a cada um para aquilo que é útil. Deus me dá um talento, uma capacidade de ensinar, de compartilhar uma mensagem, mas para outro, Ele dá uma outra habilidade que eu não tenho, e para outro, Ele dá uma outra habilidade, um outro dom, e tudo isso deve cooperar para o desenvolvimento da igreja, para a expansão do reino de Deus. Mas a questão é, como estamos administrando isso? Porque entenda, nós vamos estudar numa outra oportunidade a parábola dos talentos, e nela Jesus diz que um homem recebe 5 talentos, e então ele vai negociar e conseguir outros 5, um outro recebe 2, e ele vai negociar e conseguir outros 2, mas uma terceira pessoa recebeu 1,
E ele ficou com medo, pois ele vai dizer que o seu Senhor, ele colhe onde não planta, e então, por causa do medo, ele vai enterrar aquele talento, para que quando o seu Senhor voltasse, ele devolvesse aquele talento. E Jesus vai concluir a parábola dizendo que o Senhor vai dizer àqueles que multiplicaram o talento: bem está, servo bom e fiel. Mas aquele que enterrou o talento, ele vai ser severamente repreendido e castigado. Veja o que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que coisa linda. Pedro está dizendo: olha, cada um administre aos outros aquilo que recebeu de Deus, como dispenseiros, como mordomos, como aquele que administra a multiforme graça de Deus. Imagine você, um pastor que tem conhecimento, que tem sabedoria para ensinar, que recebeu de Deus virtudes, uma graça fora do comum, para compartilhar a mensagem do reino de Deus, mas ao invés disso ele se cala, ele fica em silêncio, ele não administra, ele não investe, ele não vai trabalhar aquele dom para que ele possa amadurecer e crescer cada vez mais naquilo que faz. Esse homem está sendo infiel. Entenda, Timóteo era jovem, e Paulo estava preparando aquele jovem para ser pastor na igreja de Éfeso. Então Paulo, para criar estímulos, para encorajá-lo, em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 12, Paulo vai dizer assim: ninguém despreze a sua mocidade, mas seja o exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no amor, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Aquele que recebeu de Deus um talento, um dom, um presente, o privilégio de ser um instrumento das suas mãos, deve perseverar naquilo que faz, deve trabalhar para que aquilo que recebeu seja moldado, aperfeiçoado. Aí ele continua dizendo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o seu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado de você, Timóteo, e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. O que Paulo está querendo mostrar para Timóteo? Timóteo, você recebeu de Deus um dom, persevera nisso, persiste nisso, trabalhe nisso, se dedique nisso. Perceba, tudo envolve tempo, tudo envolve recurso, tudo envolve dedicação. Por isso que Pedro está dizendo no verso 10: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Olha só que coisa linda, da multiforme. O que é multiforme? É maneiras diferentes da graça de Deus se manifestar. Como assim? A graça de Deus pode se manifestar através da minha pregação, mas o seu testemunho de vida é uma maneira de Deus manifestar a sua graça.
Por isso que você não precisa pensar, não, pastor, eu não tenho dom, eu não prego, não. O seu testemunho de vida é o que você pode usar para que a graça de Deus se manifeste a pessoas, para que as pessoas conheçam a Deus. O problema é que muitas vezes nós não administramos isso da maneira correta. Olha o que Pedro escreveu no versículo de número 11, diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Se alguém administrar, administre segundo o que Deus dá. Então Jesus está querendo mostrar que aquele mordomo era infiel, e que ele não administrou os bens do homem rico como deveria. Mas um dia, ele teve que prestar contas. E irmãos, Deus nos dá recursos, Deus nos dá tempo, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá dons para administrarmos estas riquezas com o fim de cooperar para a expansão do reino. Então Deus espera um resultado, Deus espera um retorno, Deus espera que aquilo que Ele confiou a nós seja administrado de maneira adequada, que os servos que receberam tais privilégios sejam fiéis naquilo, porque haverá o dia em que nós havemos de prestar contas da nossa mordomia. Imagine Deus chegando para as pessoas da igreja e disser: olha, você trabalhava num lugar e você ganhava um salário mínimo, e com aquele salário mínimo você tirava 10% e ajudava aquela humilde congregação, e eu vi a sua generosidade, e então eu te recompensei, dobrei o seu salário, e recebendo o dobro, você continuou tirando a mesma proporção, administrando fielmente o que eu coloquei nas suas mãos, e eu me alegrei com isso. Então eu fui lá e multipliquei ainda mais, e você passou a ganhar um salário muito bom. E quando você deveria pegar aquilo e administrar a fim de que o reino expandisse ainda mais, que a obra crescesse ainda mais, você começou a usar justiça própria, e você começou a achar que aquilo era dinheiro demais para se doar. Percebeu? O que Jesus vai dizer aqui? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aquele que administrou com fidelidade, ele vê com bons olhos e agrega valores. Você foi fiel nisso aqui, então eu vou te proporcionar algo ainda maior para você administrar. O problema é quando há infidelidade. Olha, em pouco tempo que você tem, você consegue fazer grandes coisas. Eu vejo em você devoção, você enxerga as coisas do reino como prioridade, e não como causas secundárias. Irmãos, nós precisamos parar e pensar, porque quando Deus lá em Deuteronômio vai dizer ao seu povo: amarás o Senhor teu Deus com quase todo o seu coração, com um pouquinho do seu coração, com um restinho do seu coração, com todo o seu coração, com toda a sua alma. E eu não estou querendo dizer com isso que você deve abandonar o trabalho, abandonar a família e vir morar na igreja. Não, eu estou dizendo a você que você precisa organizar o seu tempo, porque se nós vivemos uma vida na terra sem tempo para nos relacionarmos com as coisas de Deus, será que estaremos preparados para passar a eternidade com Ele?
tudo parte das nossas prioridades. E nós recebemos de Deus talentos, habilidades, fomos capacitados por Deus para que a sua graça seja de maneira multiforme e manifesta, com o propósito de compartilhar com os outros a graça de Deus. Agora que coisa curiosa, o cara foi infiel, ele foi desleal, e quando ele percebeu que seria demitido, ele então aproveita aquele tempo e vai negociar valores, ele vai preparar um lugar para ficar, então ele vai oferecer benefícios àqueles que deviam seu senhor, e o resultado disso é que ele vai granjear amigos. E aí eu pergunto a você, com tudo que Deus nos deu, recursos, o tempo e os dons, onde estão os amigos que granjeamos? Onde estão as pessoas que foram beneficiadas com a nossa fé? Onde estão as pessoas que ouviram o nosso testemunho, a nossa mensagem, a nossa história, e que então tiveram no coração fé para caminhar conosco? Onde estão essas pessoas? Está vendo como a situação é séria? Porque um dia, irmãos, todos nós estaremos diante de Deus, e teremos que prestar contas daquilo que Ele confiou em nossas mãos. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, eu quero te mostrar isso aqui, 2 Coríntios capítulo 5, veja o que está escrito comigo no verso 10. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito pelo meio do corpo, ou bem ou mal. O que Paulo está dizendo? Olha, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Agora deixa eu te fazer entender uma coisa. Esse julgamento, irmãos, essa prestação de contas, que Paulo se refere nesse texto, não é julgamento de pecados, é julgamento de obras. Porque nós não seremos julgados pelos nossos pecados. Por quê? Porque alguém já foi julgado e já recebeu a sentença que estava reservada a nós. Por que eu não serei julgado pelos meus pecados? Porque esse julgamento já aconteceu. E quando uma sentença estava reservada para mim, veio alguém e ocupou o meu lugar, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido pelas minhas iniquidades. Então, uma vez que eu creio nessa obra, nenhuma condenação há sobre mim. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que em Romanos capítulo 8, um pouco depois, na altura do versículo 35, 37, 39, por aí, está escrito assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, nós não seremos julgados pelos pecados. Por quê? Porque pelos pecados Cristo foi julgado. Por isso que as pessoas não entendem quando eu digo que a palavra ensina que o homem não perde salvação, porque ele nunca fez nada
para ser merecedor. A salvação é uma obra de Cristo. Ok? Pastor, então prova, eu vou provar. Vamos voltar. Volta aqui para 1 Coríntios capítulo 3. Você ficou com cara de desconfiado, então eu vou te mostrar isso aqui agora. 1 Coríntios capítulo 3. Uma vez que Jesus te salvou, uma vez que você compreendeu a mensagem da graça, uma vez que você foi convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, cara, ninguém tira a sua salvação. Ou você acha que o diabo vai chegar lá e falar assim: Deus, sai fora, vem, vamos, pum, ganhei, ele é meu. Não existe isso, irmão. Por isso que em João capítulo 10, Jesus vai dizer: ó, as minhas ovelhas ninguém arrebata das minhas mãos. Por isso que Jesus diz em João 6,37: aquele que o Pai enviar virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, uma vez que você é salvo, ninguém tira a salvação de você. Agora existe algo além da salvação, e este algo além da salvação se chama galardão. E o galardão é a recompensa dos nossos esforços como servos de Cristo nessa terra. Administrei os meus recursos, ajudei o necessitado, ajudei a obra, levei comida para o faminto, coloquei sandália nos pés daquele que estava descalço, coloquei blusa naquele que estava com frio, administrei o que passou nas minhas mãos em prol do crescimento da obra, boa obra. Administrei o meu tempo. Como assim? Estava à disposição de Deus, orando, buscando, evangelizando, servindo a Deus, trabalhando pelo reino, boa obra. Eu recebi de Deus um talento, um privilégio. Qual? Eu sou ministro de ensino. Beleza, passou 10 anos, o que mudou? Não mudou nada. Por isso que eu digo a você, irmãos, hoje eu sou um rascunho. Eu quero ser um pastor top quando eu tiver 50, porque daqui até lá eu vou usar o tempo para aprender, para crescer, para conhecer mais, para vencer as minhas lutas, os meus espinhos, me preparando, pedindo graça, virtude, sabedoria, entendimento, para servir a igreja de Cristo. Porque vai chegar um dia que vai estar eu e Deus, aí Deus vai colocar na balança as boas obras e as más obras, entende? Todo mundo vai passar por isso. Aí, olha o texto que eu quero te mostrar, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha para cá. Todas as obras que fazemos precisa estar fundamentada em Jesus Cristo. Ok? Presta atenção nisso aqui. Pastor, eu sou diferente. Deus me usa de outra maneira. Não, pastor, comigo é assim, olha, eu sinto os negócios e saio para fazer. Não, se não tiver fundamentado em Jesus Cristo, é palha, não passa no teste do fogo. A ideia de Paulo é querer mostrar que ninguém foi chamado para fazer nada para o reino sem que o fundamento seja Cristo. Então, se a mensagem que eu pregar não estiver fundamentada em Cristo, essa obra não é boa, entendeu? Se eu estou investindo o meu recurso em algum tipo de obra que não esteja fundamentada em Cristo, essa obra não é boa. Se eu estou investindo o meu tempo e fazendo qualquer tipo de benfeitoria que não esteja fundamentada em Cristo, essa obra não é boa, porque o fundamento é Cristo. Se eu fui chamado para ser dispenseiro, mordomo, administrador
das riquezas do reino de Deus, tudo precisa estar fundamentado em Cristo. Entendeu? Olha o que ele vai dizer na sequência, versículo de número 12: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha para cá, eu vou tentar mostrar isso na prática, como funciona. Pastor Rodrigo Basílio, no cenário A, um pregador bíblico, honesto, e que tem como prioridade pregar o evangelho do reino. Ele é pastor de uma igreja que tem 3 membros, mas aqueles 3 membros são convertidos, são regenerados, são lavados e remidos no sangue de Jesus. Essa obra será aprovada pelo fogo. Se ela permanecer, tem galardão. Segundo cenário, o pastor Rodrigo, ele é pastor de uma igreja que tem 1000, tem muita gente, muitos, é um lugar luxuoso, bonito, as pessoas vêm aos montes, mas a pregação dele é diferente, não tem aquele fundamento em Cristo, é uma coisa mística, uma coisa superficial. O pastor Rodrigo está mais preocupado em revelar a vida dos outros do que ensinar o evangelho. O pastor Rodrigo está mais preocupado em falar aquilo que as pessoas querem ouvir do que confrontar as consciências pela manifestação da verdade. Mas tem 1000 lá. Essa obra vai ser provada pelo fogo. Se não estiver fundamentada, é palha. Por mais que aparentemente seja algo brilhante aos olhos humanos. É essa a ideia que Paulo está querendo dar no texto, versículo 13: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, opa, olha o fogo não dá o devido valor ao ouro. O ouro, ele não tem a sua legitimidade depois de ser provado pelo fogo. Ok, o fogo é para isso. Se aquela igrejinha com 3, ela resistiu aos confrontos políticos, aos confrontos mundanos, se aquela igreja resistiu à sedução das riquezas, ela passou no teste, é uma boa obra. Agora, aquela que tem 1000, está todo mundo esperando o QSJ, o money, o dinheiro, o sucesso, a fama, não tem estrutura para passar pelo teste do fogo. E quando o dia declara essas coisas, quando aquela obra perece, queima como palha, olha o que Paulo vai dizer no verso 14: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá a recompensa, esse receberá o galardão. Aí no versículo 15, por que eu disse a você que essa prestação de contas não diz respeito à salvação, mas o galardão? Olha o verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ou seja, aquela obra era grande, era bonita, mas não tinha a essência do evangelho. As pessoas que creram na superficialidade do evangelho que foi pregado, são salvas, ok? São salvas, mas aquilo não haverá um galardão. Eu estou querendo dizer para você exatamente isso. Deus, ele conhece a intensidade do nosso envolvimento com as coisas dele. Eu não preciso olhar pela janela da sua sala. Será que ele vai ler a Bíblia hoje?
Será que essa pessoa orou hoje? Nada, Deus conhece tudo. Então eu não preciso pegar uma calculadora e falar assim, irmão, que é isso, irmão? Você trouxe 9%. Não precisa. Deus conhece, Deus sabe matemática. Eu não preciso dizer para você, irmão, o que você está fazendo com o seu tempo? Deus sabe das 24 horas do seu dia. Eu não preciso ficar criando estímulos. Irmão, Deus está mostrando aqui para mim que você vai ser pastor. Nada. Se Deus te deu o dom, isso vai arder no seu coração. A única coisa que eu preciso é pegar o meu recurso, pegar o meu tempo, pegar o meu dom e investir para quando eu chegar aqui e abrir a boca, você entender o sentido da mensagem que eu estou tentando pregar. E quando chegar no dia em que eu estiver diante de Deus, meu irmão, nem vou precisar abrir a boca para falar, Ele já sabe tudo. A única coisa que Deus espera de mim é que eu seja fiel. Entende? Então, aquele mordomo infiel, com o recurso, com o tempo, ele granjeou amigos. E nós? Quanto tempo você está na igreja? Qual foi o dia que alguém olhou para você e falou, olha, eu preciso conversar, eu vejo que você é uma pessoa de Deus, você está na igreja, eu estou passando por um momento assim, eu precisava tanto, e você trouxe a pessoa para a igreja? Qual foi o dia que você pensou assim, puxa, R$100 um lanche desse? Que na foto parece gigante, mas na realidade é bem pequeno. Poxa, R$100, consigo matar a fome daqueles 5 moradores de rua. Quanto foi que você usou o seu recurso para ajudar um necessitado? Como é que você tem administrado o seu tempo? É isso que nós precisamos parar e pensar. Porque Deus, irmãos, compartilhou comigo e com você um privilégio gigantesco de administrar, irmãos, os tesouros do seu reino. Nós somos os mordomos, os dispenseiros. Deus deu a nós privilégios que o mundo não tem. E Deus espera encontrar em nós fidelidade, para que quando chegar o dia do acerto de contas, ele reaja como aquele chefe de família da parábola dos talentos, que diz, bem está servo bom e fiel, entra no gozo do seu pai, na herança que está proposta. Vamos todos ficar de pé, por favor.